Esse é o momento de ouvirmos, de acompanharmos aquilo que a palavra de Deus tem para nós. São momentos que serão ouvidos a palavra. A família abençoada por Deus, ela celebra, ela caminha sempre em obediência à palavra de Deus. Por isso nós nesse momento, no culto, essa manhã, de termos atenção, estarmos atentos ao conselho da palavra. Eu gostaria de, nesta manhã, tratar com a igreja sobre o tema o que fazer para ter uma família saudável. Há uma preocupação muito grande hoje com a saúde. Uma preocupação muito grande com a saúde. Embora preocupado nem sempre temos exatamente aquele padrão de vida saudável que gostaríamos de ter. Há muito estresse, há muita correria, há na verdade uma coisa muito louca hoje, e às vezes corremos tanto sentindo saudade do tempo que a vida era mais tranquila, né? Muitas vezes sentimos isso. Nesse tempo, quando nos preocupamos tanto com saúde, e já se fala da possibilidade de, nessa geração, muitos alcançarem 120 anos, 130, 150 anos. Hoje já temos notícias de pessoas chegando aos 110. Ou seja, a medicina tem evoluído, a ciência evolui, as possibilidades de cura de enfermidades estão aí. Pessoas hoje estão dizendo ao pastor: estou me preparando para chegar aos 150. Se chegarmos com a mentalidade de algumas situações aqui na igreja, né, que está agora, desde que está com os 90, 95, mas alegremente, né, vamos ao aniversário na sexta-feira, aniversário da Alexia, minha vovó, a bisavó dela, de 92 anos, uma garota, menina, alegre, comunicativa, bem-humorada, presente, uma civilina com toda a dificuldade dela de locomoção. Ela cheguei aqui, sentei aqui, ela chegou para mim: como é que está a família? Como é que está a Vanusa? Como é que está a Júlia? Como é que está a Vitória? De uma cara está completa. Minuto depois, uns 20 minutos depois, ela sentou do meu lado, ela disse: já perguntei pela família do meu filho. Ou seja, a memória recente dela está bem, está jóia, né? A memória recente, não só a antiga, mas também a recente está ótima. Envelhecer com saúde, então é uma meta. A juventude é a juventude de saúde, da academia, da comida natural, né? Do suco verde, da internet, o tempo todo aparece lá, de vez em quando, né? Volta ali aquela menção de sucos especiais para promover saúde, limpeza da pele. O que fazer para ter uma família saudável? E aí não é uma receita propriamente, mas algumas dicas da Bíblia. Nós encontramos algumas dicas importantes para nós observarmos. Na verdade, nós sabemos, não tem nada novo. Temos visto isso acontecendo, temos visto isso presente na vida de muitas famílias que estão ao nosso redor, bem-sucedidas, saudáveis, e já aprendemos isso com elas. Nós vamos nesse dia, na abertura do mês do lar, voltar à palavra, voltar ao começo de tudo, voltar ao primeiro amor, eu diria lá a música, né, a letra do hino, mas voltar ao primeiro dia, ao primeiro momento do ministério de Jesus. Primeiro milagre de Jesus. Jesus lança o seu ministério em João capítulo 2, versículos de 1 a 10. Vamos ver lá, o que fazer para ter uma família saudável, vendo nesse texto. João 2, de 1 a 10. Vamos ver juntos? No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos mais em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra
Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que foi transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Amém. Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. O primeiro milagre de Jesus acontece exatamente no contexto da família, no contexto de uma festa, no contexto de uma celebração de casamento. Isso é sintomático, isso é significativo, porque de fato Jesus valorizava a vida em família. Ele nasceu no lar, ele não precisaria ter nascido numa família, poderia ter surgido já adulto e já pregando, e quem sabe até junto com João Batista, lá no deserto, onde havia multidão, a multidão estava lá. Poderia ter nascido depois, já nessa época, com João Batista. Mas Deus desejou e planejou assim que ele nascesse um casal, José e Maria, e não fosse no meio da multidão, mas ali num lugar simples, com poucas pessoas, humildemente, não portentoso, não grandioso, não de modo espetacular, mas ele nasce um lado humilde de uma forma humilde também. Valoriza a família. Jesus nasce num lar para a fim de valorizar a família, valorizar esse contexto tão importante na nossa vida. Tim LaHaye, autor do livro Casados Mais Felizes, descreve com dois parágrafos, ou com duas definições, melhor dizendo, a situação boa ou trágica que pode ocorrer na família. Ele diz: a coisa mais próxima do céu na terra é a família cristã e o lar em que marido e esposa, pais e filhos vivem juntos em amor e paz para o Senhor, para com o Senhor, e uns para com os outros. Seria essa maneira correta. Vivem juntos em amor e paz para o Senhor e uns para com os outros. Essa é a coisa mais próxima do céu na terra, segundo Tim LaHaye. E aí aquela letra do livro, né? É céu para mim, né? Viver nesse contexto é céu, alegria, realização. Mas eu disse também que a coisa mais próxima do inferno na terra é um lar sem Deus, quebrado pelo pecado, em que o casal vive em discórdia e acaba separando-se, e os filhos são abandonados nas mãos do diabo de todas as forças da impiedade. Essa é a maneira séria, dura mesmo, porque Tim LaHaye descreve a situação. Quando nós conversamos com alguns casais, algumas famílias, que falam, o ditado parece exatamente essa descrição. Alguns escrevem a sua casa como oásis no deserto, um oásis onde ele busca refúgio, refrigério, depois de um dia de trabalho, depois de um trânsito enlouquecedor. Quando chego a casa, é o meu lugar de recarregar as baterias, é o meu refrigério, é o meu lugar preferido. Ainda que faça uma viagem muito boa e viaje no transatlântico, num cruzeiro maravilhoso, nos melhores hotéis, quando chego a casa, aquele é o melhor lugar do mundo para se estar. É o céu na terra. Mas eu ouvi também de pessoas que diziam: olha, pastor, eu preferia fazer serão e pegar todas as horas extras possíveis para eu ter que voltar para casa mais cedo, para poder retardar o máximo possível o retorno para casa do inferno. Terrível isso. O lugar que deveria ser o céu se transformar
um lugar tão terrível, de dor, de confusão, de discórdia. Definitivamente não é isso que Deus desejou para nós. Se você deseja começar uma nova história de família, vale a pena rever, revisitarmos, aprendermos ou reaprendermos com Jesus como fazer isso. Foi no casamento então que Jesus fez o seu primeiro milagre. O primeiro milagre público. Isso não aconteceu para casa. Primeiro que eu falo da importância de Deus e do próprio Filho, Jesus dá a família. Jesus ama os casais, Jesus ama as famílias, Jesus ama as crianças. Percebemos isso ao longo do seu ministério. Se formos acompanhar para e passo cada situação, cada ilustração bíblica, nós encontramos ali isso é testemunhado. Foi Deus que instituiu lá. Mas Ele deseja que nós vivamos em lares felizes, lares abençoados. Não significa lares sem problemas, lares sem lutas, lares algumas vezes sem discordâncias. Às vezes a discordância é importante também. Isso não podemos viver naquela situação de unanimidade perene, perpétua. Alguém disse que toda unanimidade é burra. Não sei se chega a isso. Mas essa questão da unanimidade, o discordar, algumas vezes é saudável, é importante, que é na discordância, é no debate, é na reflexão, que vem também crescimento, que nós acertamos. É no antagonismo das ideias, e nós vamos então buscar ali qual a linha do meio, qual o caminho melhor, qual o caminho do centro, o caminho do equilíbrio. A discordância é importante. Quantas vezes a esposa discordou e eu achava que estava absolutamente certo, né? Ela discordou e foi saudável, né? Quantas vezes eu não ouvi e me arrependi depois, né? Aí eu te disse. É importante caminharmos juntos. A discordância ajuda no crescimento algumas vezes. Para ter uma família saudável, vale a pena verificar a primeira coisa que acontece no texto que nós lemos, no versículo 2. Convide Jesus para habitar o seu lar. Olha o que diz o texto. Jesus e seus discípulos também haviam sido o quê? Convidados para o casamento. Eles foram convidados, foram recebidos para o casamento. Jesus ama as famílias, ele visitava sempre famílias, isso está registrado na Bíblia. Ele visitava o lar de Lázaro, Maria e Marta, ele foi à casa de Zaqueu, ele visitou Mateus, quando ele era o cobrador de impostos, quando ele era ainda aquele oficial da alfândega. Jesus visitava os lares, ele gostava de festas, foi convidado a esse casamento em Caná, da Galileia. Mas a presença dele não significa ausência de problemas. Apesar de ele estar presente, houve problema. Mas quando houve problema, ele foi também um fator que definiu a solução do problema dentro daquela casa. O casal aqui fez a coisa certa. Convidou Jesus para dentro do casamento, para fazer parte do casamento, para que a festa pudesse continuar. Jesus não pode ser um estranho no casamento. Jesus não pode ser um visitante ocasional, mas um convidado, desejado, querido, recebido, uma alegria com festa, sempre desejado no casamento. Então, a primeira coisa é essa: convide Jesus para habitar o seu lar. Amém? Amém? Amém. Segundo, submeta-se à vontade de Deus. Submeta-se à vontade de Deus. Desejamos ter uma família saudável, precisamos aprender a ser submissos à direção, obedientes à direção de Deus, à vontade dele. Acabou o vinho, foi anunciado naquela festa. Acabou o vinho. Vinho para o judeu era a expressão da alegria da festa, a expressão da alegria de toda aquela celebração. A falta do vinho significava dizer que acabou a alegria, acabou a festa.
sua própria reserva. O que acabou no seu emprego? O que acabou no seu relacionamento? O que acabou na sua família? Acabou o amor? Acabou a esperança? Acabou a paz? Acabou a alegria? Acabou o companheirismo? Jesus age na hora certa. Nem antes nem depois, mas na hora certa. Veja que Maria chega e vai logo, avisada pelos que trabalhavam na festa, vai logo para Jesus e trazer ele para sua precisa agir. O filho não. E Jesus está indo na hora. Tem algum motivo. Jesus não foi exatamente mal educado com a sua mãe, mas ele agiria no momento certo. Ele agiria na hora já determinada pelo Pai. Às vezes ficamos tristes quando Jesus diz não, quando sentimos que Deus diz não em algumas situações. Ou ficamos tristes quando sentimos que Deus não responde aquele nosso pedido, aquela nossa oração em relação à nossa família no tempo que nós gostaríamos de obter aquela resposta. Mas Ele sabe a hora certa e o melhor para nós. O que aconteceria se Deus fizesse milagres baseados na nossa maneira, às vezes, impensada de pedir? O que aconteceria se Deus fizesse os seus milagres baseado no nosso egocentrismo, na nossa vontade passageira algumas vezes? Um filme que eu já vi umas 3 vezes, de Terry, quando ele Deus, a história, Deus tira férias e resolve deixar então ocupando as suas funções, né? E ele então agora no lugar de Deus ele teria que atender aos pedidos de milhões de pessoas em todo o mundo. Ele fica enlouquecido com a quantidade de orações que ele recebe, a quantidade de orações que chegam aos céus o tempo todo. E ele teria que dar resposta para aquilo tudo. E quando ele já se vê atormentado, ele estava se divertindo muito em fazer os milagres que lhe interessavam, né? Aquele homem agora no lugar de Deus. Mas quando ele precisa então dar resposta aos pedidos de oração que chegaram até ele, cansado já de ouvir tantos pedidos, o que ele resolve fazer? Dá sim para tudo. Ele resolve atender todos os pedidos. Tudo aquilo que foi protocolado lá e recebido lá no seu computador, então começa a responder positivo. Tudo foi atendido conforme pedido. O caos se estabeleceu na terra. Por quê? A própria Bíblia fala que às vezes não pedimos como convém, pedimos mal, pedimos errado, pedimos a coisa errada, ou aquele não é o tempo para que aquilo aconteça, não é a hora ainda, a situação ainda não está madura, não é aquele tempo, não ainda. Como diz o africano, muitas vezes usa essa expressão, não ainda. Jesus foi domínio sobre todas as coisas, Ele sabe sobre todas as coisas, Ele é Senhor sobre todas as coisas, Ele é Senhor da história. Um dia é como 1000 anos diante dele, 1000 anos como um dia, e o tempo da nossa mão parece demorar demais, mas Deus sabe o tempo, o dia, a hora da sua intervenção. Creio que o milagre há de chegar no tempo certo. Mas primeiro submeta a sua vida, seu casamento, seus filhos, seus negócios, seus sonhos ao querer de Deus. Decida obedecer a palavra de Deus. Decida obedecer a palavra de Deus. Talvez algumas decisões difíceis precisam ser tomadas. Talvez algumas decisões duras, drásticas, precisem eventualmente ser tomadas. Mas decida obedecer a palavra de Deus. O seu lar não será mais o mesmo. Terceira dica que nós encontramos aqui nesse texto, o primeiro casamento, o primeiro milagre que Jesus fez no casamento,
nós percebemos ali então como ter uma família saudável. Ter uma família saudável procura cumprir o seu papel no lar. Essa palavra é muito importante, desde o que diz o texto. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. E ali perto havia 6 potes de pedra, o tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco a carregada da festa. Eles assim o fizeram. Esse texto mostra cada pessoa cumprindo o seu papel. O texto aí, esses versos, né, mostra exatamente isso. Cada um tem uma tarefa. Cada um tem uma tarefa, cada um se empenhou um papel, cada um tem que fazer alguma coisa. Maria foi aos serviçais e transmitiu a ordem: façam tudo o que ele lhes mandar. Aqueles homens então, os serviçais foram lá enchendo de água as talhas, os potes. Trouxeram a presença de Jesus. Jesus faz milagre, a parte que competia, né? Era dele. E agora então está hora para que levem ao mestre de sala, ao encarregado da festa. Ao mestre de sala é o buffet, nos dias de hoje, né? E aquele responsável pelo buffet então recebe o vinho e examina. Ele faz a parte dele também, verifica. Quando ele prova a comida, se está boa, se está tudo no lugar, ele verifica se o vinho é vinho mesmo, aquela água que vocês pegaram lá, aquela água que o pessoal usa para se lavar. Isso aí deu alguma coisa boa? Lá na Portugal, o pessoal não pisa ano, né, Denise? Para sair vinho bom? Então, na hora da purificação, então, é o melhor vinho? Pois então. E o mestre de sala examina o vinho e verifica que aquele vinho é o vinho da melhor qualidade. E ele diz: você guardou até agora o melhor vinho. Cada um fez a sua parte. Cada um fez a sua parte. O possível é para o homem, o impossível é para Deus. Encher as casas é uma atividade que o homem poderia fazer. Ir até os empregados, dar as ordens, seria uma atividade, uma tarefa que Maria, com certeza, poderia fazer muito bem. Milagres Maria não faz, continua não fazendo hoje. Eu quero escandalizar você, mas Maria continua não fazendo milagres hoje, como não fez naquele tempo também. Mas ela obedeceu a Jesus. Era filho, mas naquele momento ele era o salvador dela também. Antes de Maria, ela diz: em alta exalta ao Senhor meu Salvador. E o Espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ela sabia diante de quem ela estava. Cada um cumpre ali o seu papel. Não era tarefa fácil, quem sabe encher aquelas calhas de pedra. Devemos lembrar que estava na Palestina, região deserta, água difícil, mas eles foram lá e executaram a tarefa. Isso nos ensina que cada um dentro de casa tem que cumprir o seu papel. Com responsabilidade, com zelo, com cuidado. Cada membro da família deve cumprir o seu papel. Maridos, esposas, pais e filhos. Algumas vezes agimos contrariamente àquilo que deveria ser o nosso papel. Maridos às vezes não amam de verdade, mas deveriam amar verdadeiramente. Aliás, esse é um mandamento bíblico aos maridos, né? Não é para as mulheres esse mandamento. Não diz: mulheres, amai vosso marido, porque a mulher já ama. O coração dela já é todo amor, né? Mas você foi preparada para isso, para amar, né? Ama os filhos, ama a família, ama os amigos, cuide de todo mundo, né? Mas os maridos, o homem, que às vezes é meio durão, né? Deus diz: maridos, amai a vossa mulher, ame a vossas mulheres, liderem amorosamente seus lares, façam do seu lar um ambiente onde o amor predomine. É interessante que a Bíblia poderia designar o homem e a mulher, talvez para fazer isso, né? Liderar amorosamente a família, não. A tarefa entregue ao homem.
Nós vivemos num tempo em que mais do que nunca precisamos dessa presença masculina na liderança da família. Há uma ausência de liderança masculina nos lares. Alguns estudos têm mostrado ultimamente o quanto o número de lares em que a mulher precisa se tornar a líder, a mantenedora, aquela que de fato conduz o lar, tem aumentado. E o quanto também é prejudicial, não propriamente a liderança feminina, mas o quanto é prejudicial a ausência, a omissão da liderança masculina dentro do lar. Por quê? Deus já vem pensando nisso tudo, nas implicações, nas consequências. E é por isso que ele chama a atenção do homem para que ele, de fato, lidere esta casa. E que lidere em amor, não com opressão, não como ditador dentro de casa, mas liderando em amor, com bom humor, com alegria a sua casa. Esposas, outro papel importante dentro do lar, devem se submeter de forma inteligente aos seus maridos, não se rebelarem, se tornarem rebeldes, mas se submeterem de forma inteligente. Mulheres, sede submissas a vossos maridos como ao Senhor. A mulher sábia, diz a Bíblia, o que ela faz? Edifica o seu lar, constrói o seu lar. Pais, a tarefa também que nós temos, é um papel que entrega aos pais, o papel de não abandonar os filhos à própria sorte, mas criar os seus filhos no temor do Senhor, criar os seus filhos levando-os a aprender a amar a Deus, amar a igreja, amar a palavra, e fazer isso de uma maneira simples. A didática apresentada na Bíblia é maravilhosa. Lá em Deuteronômio diz que esse ensino do pai para o filho deve ser andando, deitando ou brincando, caminhando pela relação lá de coisas que podem acontecer enquanto você ensina o seu filho. Enquanto você trabalha essa educação, é pescando, é jogando bola, fazendo uma viagem pelo interior, pegando carro e ali conversando, sempre podendo de alguma maneira dar testemunho do cuidado de Deus, da proteção de Deus, da presença de Deus, de como Deus cuida de nós, responde as nossas orações, enfim. Filhos, papel do filho dentro do lar. Aceitar a autoridade de seus pais. Não se rebelarem contra os seus pais. A rebelião dos filhos, irmãos, traz sérios prejuízos aos próprios filhos. Filhos que se levantam contra os pais, meus irmãos, é impressionante como a Bíblia já falava isso, Há milhares de anos a Bíblia já falava sobre isso. E hoje, nesse tempo, nós estamos vendo isso acontecendo aí na vida de tantas pessoas que não ouvem o conselho dos pais, que se levantam contra os pais e se rebelam contra os pais. A Bíblia apresenta o mandamento, os 10 mandamentos, e o mandamento, o único mandamento com promessa, nós encontramos, o primeiro mandamento com promessa, nós encontramos qual é? Honra teu pai e tua mãe. E aí, qual é a promessa? Para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. A promessa, meus irmãos, de saúde para esses filhos. Prolongue os dias, Saúde. A promessa de longevidade, isso aí. E tendo também a promessa de prosperidade, de cuidado de Deus, da presença de Deus na vida desses filhos. E como pastor, meus irmãos, já há 25 anos, eu tenho assistido isso todos os dias. Tanto uma coisa quanto a outra, tanto negativo como positivo. Tanto a prosperidade, a alegria, a saúde na vida de pessoas que honraram seus pais, que honram seus pais, como o contrário também é verdadeiro. Então, cada um dos irmãos dentro da família tem o seu papel. O homem deve ocupar o seu papel, a sua liderança dentro da família, para que a família seja uma família saudável.
inteligente, ajudando nas suas dificuldades também. Pais, estejam lá com seus filhos, não os abandone a sua própria sorte, oriente, crie no temor do Senhor. Filhos, aceite a autoridade de seus pais, ajude seus pais, ame seus pais, honrem os seus pais. Uma das formas de honrarmos os nossos pais é fazendo aquilo de melhor que eles nos ensinaram. Isso, honrar a memória dos nossos pais é fazermos aquilo que de melhor eles nos ensinaram. Fazer o melhor, lembrar deles no melhor deles. No melhor deles. Recebi um livreto dos 12, um livro não muito grande, há pouco tempo atrás, que já amarrou o Senhor, eu não conheci ainda jovem, eu conheci a família toda, os 10 filhos, e todos crentes, a mãe crente também, mas o pai era crente, era um homem muito trabalhador, muito dedicado, mas vivia e criava dificuldades algumas vezes. Mas ele escreveu um livro sobre meu pai e meu amigo. O título do livro que esse senhor escreveu. Interessante que ele poderia ver o pai sob a ótica da bebida, sob a ótica do afastamento da família muitas vezes, mas ele viu o pai sob a ótica daquilo que de melhor o pai lhe passou. Como um homem trabalhador, um homem que procurava honrar a sua família, que prestigiava a sua família tantas vezes. Havia dificuldades, havia lutas, havia problemas. A presença de Jesus na família não significa ausência de problemas. Todos eram crentes, a mãe crente, os filhos todos, os 10 filhos crentes, ativos na igreja, mas ele não entregou a sua vida para Jesus. Tiveram que lidar muito com a existência, relativamente nova existência daquele homem. Mas ao final, tempos depois, 20 anos depois, o filho escreve esse livro tão lindo. Meu pai é meu amigo, onde ele exalta aquilo que de melhor ele trazia no seu coração de espiritualidade. A Bíblia não diga, faça uma crítica depurada sobre quem foi seu pai. Não, mas honra o teu pai e teu pai. Esse é o nosso papel. Esse é o nosso julgamento de Deus. Nosso papel é honrar aquilo que merece honra. Tudo isso, meus irmãos, todas essas situações, sem dúvida alguma, tudo isso contribui para a saúde da família. Quem espera no milagre na sua casa, mas ele precisa tomar uma atitude. Para que houvesse milagre naquele dia, na festa em Caná da Galileia, precisa que cada um fizesse a sua parte. Não houve omissão de ninguém. Todos contribuíram para que haja milagre na família. Às vezes é preciso a contribuição dos filhos, também a contribuição da esposa e a participação também do esposo. Então quem espera por um milagre na família precisa então tomar uma atitude, participar. Talvez precise admitir onde está falhando. Então, pai, você está disposto a fazer a sua parte? E você, mãe? Você, filho, maridos, esposas? Não espere pelos outros. Não espere pelo outro. Comece você mesmo. Comece agora a fazer com que o milagre de Deus aconteça em sua casa. Em último lugar, fechar, para ter uma família saudável, de acordo com esse texto de João 2, espere o sobrenatural de Deus. É maravilhoso essa coisa, né? Você tanto tempo, às vezes já nem lembra mais, ou já não continua lá na expectativa, mas sem aguardar que isso aconteça no dia seguinte, né? Mas é algum tempo. De repente chega o resultado. Né? O texto diz que encarregado da festa provou a água e foi transformada em vinho sem saber de onde este vieram. Embora soubesse os serviçais que haviam tirado a água, então chamou o noivo. A água foi transformada em vinho. Aliás, completar ele chamou o noivo e disse: você deixou para agora, né, para o último momento, melhor vinho. Assim completaria o texto. A água foi transformada em vinho.
Vidas, não no seu sentido bíblico, que falamos no início, está ligado à palavra alegria. Acabou o vinho, acabou a alegria. Muitos lares cristãos perderam a alegria. Esse é o problema de muitas casas hoje. Foram abaladas por doenças. Então, a conversa só sobre doenças que alcançaram familiares. Outros lados foram abalados pelo desemprego, abalados pelo pecado, abalados por depressões, por crises, pela separação, estruturas emocionais, espirituais também são abaladas. Jesus estava em Caná da Galileia e um fenômeno sobrenatural aconteceu ali naquele dia. Jesus está com você também. Jesus está na sua casa, está na sua família. E onde Jesus está, tem sempre uma saída, tem sempre uma solução. Não existe tempo sem saída. Na pior das hipóteses, você sai por onde entrou. Às vezes acaba acontecendo dessa ser a alternativa, dessa ser a saída. Algumas vezes o divórcio é um remédio doloroso para aquela situação, embora não seja o desejo ou vontade de Deus para o casamento. O casamento é um remédio amargo e necessário. Vale a pena esperar pelo Senhor. O grande problema não é a falta de dinheiro, falta de saúde, falta de oportunidades. O maior problema é não acreditar no sobrenatural de Deus. Espere por milagre. Peça a Deus milagre. Clame a Deus por isso. Em Salmo 127, versículo 1, nós temos uma mensagem para concluir a nossa reflexão desta manhã. Vamos ler juntos? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Vamos colocar diante do Deus que transformou água em vinho, vinho da melhor qualidade. Vamos entregar nas mãos dele, por sinal são boas mãos. Cuidado sobre o nosso lar, cuidado sobre a nossa família, e que, se porventura queremos chegar a uma situação em que o vinho acabou, e o que restou é apenas água, vamos colocar essa água agora diante do Senhor, Senhor, faça o milagre acontecer. O Senhor no passado transformou água em vinho, traz de volta a alegria, traz de volta o regozijo, traz de volta a saúde para a minha casa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vem com sua cabeça em oração. Estamos abrindo o mês da família. Esse é um tempo de refletirmos sobre nossos lares, fortalecermos nossos lares, orarmos por eles, intercedermos, clamarmos. Mas também é tempo de agradecermos a Deus aquilo que Ele já tem feito nos nossos dias. Ora, Senhor. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esse momento na tua casa de reflexão da tua palavra. Obrigado, Deus, pelo que tu tens falado aos nossos corações. Desejamos ter lares saudáveis, famílias saudáveis, ó Pai, num mundo tão adoecido, uma visão tão adoecida sobre as coisas da vida. Ajuda-nos, ó Pai, a construirmos o nosso lar sobre a rocha, que é o Senhor Jesus, sobre tudo aquilo que com Ele aprendemos, a Sua palavra temos aprendido. Ajuda-nos, ó Pai, para que de fato possamos ter lares saudáveis, alegres, que vencem as tribulações, vencem as tempestades, lares que permanecem. Fica conosco. Continue falando ao nosso coração. Recebe, Senhor Deus, a nossa gratidão pelos nossos lares, pelos filhos que o Senhor nos tem dado, pelos pais que o Senhor nos tem dado também, pela bênção de Deus, os que ainda os temos, pela lembrança de nos deixar aqueles que não partiram. Fica conosco.
Recebe, Deus, aí o nosso culto, a nossa celebração, a nossa memória, o nosso reconhecimento do grande amor com que o Senhor nos amou ao entregar o seu Filho Jesus por nós. Fica conosco. Em nome de Jesus.